Olá, Páscoa chegando e eu acho que é uma ótima semana para fazer alguma coisa relacionada à arte. Vem junto comigo, vamos fazer algo? Meu nome é Jaqueline e esse é um canal voltado para a arte profética. É onde a gente faz uma arte e depois entregamos para alguém. Ela ministra a vida de alguém sempre na forma de encorajamento, sempre na hora de edificar, de consolar, de instruir uma pessoa, né? E o nosso material será novamente aquarela e pode ser usada aquarela em pasta ou pode usar também um lápis de cor aquarelável. O tamanho que eu quero fazer é de tamanho de uma foto de Polaroid. 6 centímetros por 6 é o tamanho da imagem que eu vou pintar e o papel tem 10 centímetros por 7. E então eu peguei e coloquei fita aqui ao redor. Então aqui tem 2 modelinhos e por ser Páscoa, então o tema é a cruz vazia. Então para material vamos precisar de pincéis para aquarela, a aquarela em si, água, um guardanapo, o papel para aquarela. Se não tiver aquarela de pastilha ou outra, pode usar também lápis de cor aquarelável. Essa parte de marcar o centro do papel com a fita crepe é a parte um pouquinho mais chata de ser feita, mas eu acho que o efeito vale muito o trabalho que dá. Molhando o meu pedacinho aqui e agora vou usar as cores do céu. Na parte de cima, vou usar azul. Quanto mais para cima, mais escuro fica azul, né? Porque a noite já tá mais lá em cima. Aí, aqui no meio, eu faço uma transição com magenta. E mais para baixo, eu vou partindo pro avermelhado. E bem embaixo, eu posso chegar com o amarelo. Dá para fazer um pôr do sol mais nos tons avermelhados, outros nos tons mais azulados, é completamente de gosto isso. Não tem um certo ou errado. Nesse momento, eu posso usar o próprio guardanapo para marcar se eu quero fazer um sol aqui. Então, eu vou tirar um pouquinho da cor aqui, porque eu quero deixar a marquinha do sol. Vou fazer mais um com os tons mais amarelados e eu quero tentar fazer aquele efeito de quando o sol já se pôs, deixa os raios ainda transparecerem, né, pro céu. Vamos ver se a gente consegue fazer esse efeito. Então, agora, dessa vez, eu optei por fazer com o papel seco. Dá para fazer os dois, papel molhado ou papel seco. A cor no papel seco fica um pouco mais vibrante, né? Veja que eu vou indo do amarelo pro vermelho. Cada vez ele vai ficando mais escuro, né? Lá em cima já chegou a noite. E aqui embaixo ainda não. Agora, enquanto ainda está molhado, com o pincel mesmo, eu vou tirando um pouco de tinta. Para fazer aqueles raios de quando o sol já se pôs, mas ainda dá para ver os raios. Um pouquinho de trabalho, isso tem que ser feito rapidinho. Cuidar assim um pouquinho com a quantidade de água, né, que tem sobre o papel. Isso aí a gente vai pegando com o tempo, né? Quanta água a gente põe ou não. Eu vou esperar secar um pouquinho só para eu colocar umas nuvens aqui na frente. Eu quero colocar umas nuvens. As nuvens contra o sol,
elas sempre ficam mais escuras. Então, o que eu vou fazer aqui das minhas tintas? Deixa eu mostrar. Eu vou pegar um pouco desse azul aqui, vou misturar com um pouquinho de magenta e um pouquinho desse vermelho alaranjado, tá? Porque as nuvens no pôr do sol, como elas vão contra a luz, elas são bem escuras e elas têm um tom um pouco arroxeado. Vamos ver se eu não vou fazer uma besteirinha aqui agora, se a gente consegue. É bom que o papel esteja molhado, mas não molhado demais para fazer essas nuvens. Então, ele estava bem carregado de tinta. Eu esperei o papel absorver um pouquinho dessa tinta. E agora, estou tentando fazer essas nuvens. Tirando o excesso do pincel. Estou trabalhando agora com o pincel sem tinta para deixar elas mais fraquinhas. Não tenho nenhuma tinta no pincel, só estou espalhando a tinta que eu tenho aqui. Tá vendo como ela vai indo, né? Porque o papel estava molhado, ela vai caminhando pelo papel. Observem uma vez se vocês conseguem perceber isso assim no pôr do sol, como as nuvens ficam escuras. Eu vou aproveitar que já estou com essa cor mais escurinha aqui, vou acrescentar um pinguinho de marrom para sugerir essas montanhas aqui, da mesma maneira como eu fiz aqui. Então, eu vou fazer as montanhas que ficam mais ao fundo, mais apagadas, e depois da frente um pouco mais forte. Se meu papel estivesse muito molhado, eu não faria isso, tá? Só dá para fazer isso na hora que o papel já está, essa parte aqui de baixo minha já está seca, então criei aqui. E agora eu tenho que esperar secar essa para poder fazer as outras montanhas. Então, aqui na montanha da frente, agora um pouquinho mais forte, um pouquinho mais carregado de tinta. É legal que ela corta a montanha de trás, né? Então, ela sobrepôs aqui e veio pra cá. Agora, eu pego o pincel mais fininho que eu tenho. Dá pra ver bem claro, né? Como aqui tem cores mais quentes e aqui tem cores mais frias. Por isso, aqui eu usei o marronzinho, aqui vou usar o preto. E aqui não vou fazer a cruz inteira, vou fazer só um pedaço dela aqui do lado. A Páscoa é uma coisa tão forte, né? Uma vez eu li uma frase que me impactou tanto sobre a Páscoa, dizia assim... Talvez você já conheça, mas para mim me impactou. Eu achava que o formato do amor era um coração, mas na verdade é uma cruz. E quanto mais a gente lê a palavra, né, mais a gente é impactado com esse amor, né? Como a gente vê que toda a Bíblia está interligada, assim. Esses dias eu estava lendo a história de Abraão, né? Então, Abraão levou o seu filho lá para cima, e quando ele sobe, ele fala já pro mordomo dele, a gente vai subir, mas daqui a pouquinho a gente desce. Ele tinha certeza que ele descia com o filho dele, ele sabia que se ele entregasse, Deus ia devolver para ele. Só que na cruz, o próprio Deus, né, entregou, sacrificou o seu filho para satisfazer, né, a justiça, porque ele é um Deus de justiça. Então, só ele poderia acabar com a morte, né, porque foi Deus que determinou assim, né, que a morte o pecado teria que ser punido. E a punição do pecado é a morte. Ele sacrificou o próprio filho dele, né, a gente vê essa maior demonstração de amor, porque o amor venceu o pecado, o amor venceu a morte não pôde deter o amor, porque o amor de Deus foi maior do que o poder da morte, a ponto de tirar
o próprio filho dele da morte. E com isso ele aniquilou de uma vez por todas com o poder da morte. Por isso nós temos que anunciar essas boas novas, espalhar essa notícia maravilhosa. Não deixa de ser atual nunca. E no momento da morte de Jesus, né, uma coisa que eu acho incrível, gente, é demais isso, saber que isso é verdade, isso não é uma história, né? É que o véu se rasgou de cima a baixo. Então eu vou fazer vou arriscar aqui, me veio essa ideia de fazer o véu. O bom de ter essa fita aqui do lado é que a gente pode pintar por cima sem medo. Era um véu, né? Era uma cortina muito grossa, tinha a espessura de um palmo e ele se rasgou de cima até embaixo. Não faz mal que uma coisa cubra a outra. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de tirar agora essa fita crepe. Não arranca ela assim, vai tirando ela da parte mais perto da imagem para a parte mais longe, bem com cuidado. Ó, vai puxando bem devagarinho aqui, sempre soltando devagar. Você é criativo, você é criativa, você tem um Deus Criador que escolheu habitar em você, então nada te impede a arriscar, a fazer, a se divertir junto com Ele, produzindo artes que levam o reino de Deus para onde elas vão. E eu quero abençoar a tua vida para você produzir muitas artes proféticas. E se você quer receber essa arte, você pode escrever "eu quero" e eu terei o prazer de enviá-la para você. Obrigada por assistir e Deus te abençoe, tenha uma excelente Páscoa. Jesus vive.